Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Então vamos lá, pessoal, vamos gravar aqui, ó, uma aula que foi feita aqui no ano de 2026, tá vendo aqui, ó, edital 2026, ó, educação infantil e anos iniciais, tá? Banca IBAN. Então você está estudando para IBAN, até para outros, tá? IBAN tem boas questões. Então, ó, essa banca aqui, ó, eu gravei uma de português e agora eu estou gravando essa de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Então vamos lá, essa primeira página aqui pode pular. Vamos ver quanto tempo demora, ó. 2h12, né? Deixa eu anotar aqui, ó. 14h12. Vamos ver o tempo que eu demoro, de repente eu gravo mais. Ou então, a princípio, eu me proponho a gravar 10. Vamos ver o que dá lá no final. Lourdes é professora nos anos iniciais do ensino fundamental. Ela se inspira na obra de teóricos como Carl Roger e Abraham Maslow. Segundo sua concepção, a ênfase do processo educativo deve estar no desenvolvimento integral do ser humano, atendo-se não apenas aos aspectos cognitivos, mas também aos campos emocional, social e existencial do aluno. Considerando essas informações, a professora Lourdes adota uma determinada visão de educação, que tá logo lá aqui na primeira, né, gente? É a humanista. Por que, que não é a tradicional? A tradicional é aquela antiga que foca na memorização, centrada no professor. E a beavorista? A beavorista é aquela do Skinner, né? Estímulos-resposta, né? É um treinamento, é mais ou menos o que eu faço aqui com as questões, tá? Não vou mentir, não. Eu acredito muito para passar em concurso, né? Que é diferente de aprender, tá? Uma hora eu abro essa discussão aí. Para passar em concurso, eu acredito muito nas questões, nas próprias questões eu consigo aprender as coisas, mas é diferente se fosse uma sala de aula, que eu vou ensinar, que ali cada um tem um ritmo, aí é um pouco diferente, tá? Então, a behaviorista são ligadas aos estímulos. E a construtivista, na real, ela é lá, aquela lá do PAG, né? Na construção do conhecimento e tal. A humanista vai além, tá? Então, a professora Lourdes, ela viu o Carl Roger, esse cara que é ligado à educação humanista, tá bom? Pessoal, ó, é o estude comigo, tá? Não é uma aula. Eu vou passando aqui e eu vou tentar dar a minha melhor colaboração para vocês, tá? Então vamos lá. Maria é professora de uma escola da rede pública municipal. Ela fez uma breve experiência, pegou duas bolas de massa de modelar do mesmo tamanho e as mostrou para a turma. Em seguida, ela achatou uma das bolas. A turma entendeu que a quantidade de massa da bola achatada permanecia a mesma, apesar da mudança apesar da mudança de forma. Logo, nos termos de Piaget, conclui-se que a turma compreendeu, na real, ela compreendeu o conceito do quê? De conservação. Por que, que é conservação? Porque, ó, imagina aqui, ó, que você tem uma bola aqui, ó. O Piaget ele percebeu que essa mesma bola, você vai achatar ela, tá? Mas na real mudou a forma, mas ela permanece a mesma bola, tem a mesma massa ali. Então isso aqui é o conceito de conservação, tá bom? Seriação seria ordenar objetos, né? Variação não é esse conceito que ele traz aqui. Classificação é aquele de agrupar por características, tá? Então é conservação essa número 2 aqui, tá bom? Vamos aqui do Vallon. Henri Vallon é um dos estudiosos do desenvolvimento afetivo das crianças. Segundo o teórico, há um determinado estágio em que ocorre uma diferenciação mais consolidada entre o eu e o outro, o que fornece a estabilidade necessária para a exploração das diferenças. Há maior controle das emoções com a afetividade mais estável. Situa-se na idade aproximada entre 6 e 11 anos, que é importante. Ó. Esse é o estágio. Tá? Então, quando o Valon ele divide em estágios lá, esse aqui ó, de 6 a 11 anos aí que ele está falando aqui, ó, é o categorial, tá bom? Porque esse primeiro aqui, ó, ele é quando as crianças ainda são bebês, né? Não, bebês não, eles são menores, tá? Eles são menores, tá? É numa idade menor, vai até ali, né, até os 3 anos. Agora, o impulsivo emocional aqui, ó, esse sim, esse aqui é do impulso, esse aqui é o bebê, tá? O personalista, esse vai dos 3 aos 6, tá? Né? Então, o que se enquadra aqui é o categorial. Então, você que está estudando, o que, que você vai lá e faz? Ó, sabendo que cai isso aqui. Estuda lá, Valon, vai lá e dá uma olhada como que ele divide o desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento. Tá? O estudo é ativo. Por que, que eu acredito muito em questões?
porque a questão ela não te dá só a resposta. O próprio enunciado dele, tudo isso aqui, já te fala muita coisa. Então aqui você já aprendeu que o estágio categorial vai dos 6 aos 11, tá vendo? Ó? E tudo isso aqui significa ele. Agora você precisa entender qual que é o personalista, que eu já te disse aqui, ó, que são menores. O primeiro, sensório motor pejorativo. O segundo aqui, eu te disse que são os bebês, né? São os bebês. E o personalista dos 3 aos 6, tá? Mas você tem que ir lá e estudar. Você está estudando para essa banca? O estudo é ativo, vai dando pause, vai interagindo. Você está lavando uma louça? Beleza. Mas já fica aqui, na melhor hora você vai lá e faz, tá bom? Eu estudava muito lavando louça também. Sei, né? Se alguém também faz isso, fala aí no comentário. 4. Uma criança segura o lápis com força excessiva, com todos os dedos em volta do objeto. Com isso, ele demonstra rápido cansaço ao desenhar. Diante desse, ó, eu vou ler de novo, vai. Uma criança segura o lápis com força excessiva, com todos os dedos em volta do objeto. Com isso, ela demonstra rápido cansaço ao desenhar. Diante desse quadro, o professor tem que trabalhar atividades que visem o quê? Ó, tá falando que a criança segura o lápis com força excessiva. Isso aqui, ó, é o desenvolvimento motor fino, tá bom? Isso aqui é diferente. Essa integração sensorial tátil que é mais ligado que às sensações. O esquema global corporal aqui é mais um lance de consciência do corpo, ó. Consciência do corpo. Se eu aqui salvar, a caneta tá horrível, né, gente? Eu vou melhorando, tá? Tô voltando a gravar. E esse último aqui, ó, o motor grosso, não, isso aqui já tá falando de coisa mais pular, correr, tá bom? Então, ó, é o desenvolvimento do motor fino, né? Que quando você fala aqui, ó, lápis, tesoura, recorte, escrita, é a motricidade fina, tá bom? Então vamos aqui agora pro 5. Cadê o 5? Jussara Hoffmann defende um modelo de avaliação pautado em 5 princípios: dialogicidade, eu tenho dificuldade para essa palavra, processualidade, autonomia do aluno, respeito às diferenças e construção compartilhada, tá? Esse modelo é conhecido como, gente, Jussara Hoffmann, fecha o olho e vai para o abraço, é a avaliação mediadora, tá? Ela é uma autora que cai muito. Quando eu era, eu vou voltar a fazer provas, hein? Eu tô inspirado. Vou voltar a fazer provas de concurso. É uma coisa que eu gosto bastante. E quando eu fazia, caía muito Jussara Hoffmann. E ela, você pode ir de olho fechado aqui, que quase sempre, que eu só toda vez, ela é mediadora. A somativa é aquela avaliação que a gente dá a nota final. A avaliação reguladora, ela você vai ajustando o ensino, tá? Mas ela não é completa como a mediadora, tá? A avaliação por competências é a da BNCC lá. Então, ó, Jussara Hoffmann, avaliação, gabarito B de bola. Vamos para 6. Segundo Gandhin, trata-se de definir objetivos e construir uma visão ampla e eficaz para a ação escolar, considerando dimensões políticas, sociais, econômicas e culturais e educacionais. Já para Vasconcelos, é uma atividade de antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações para agir de acordo com o que foi previsto. Para ambos os autores, ainda que com ênfases diferentes, esse assunto é o conceito de, olha, não sei vocês, mas esse Vasconcelos aqui, ó, mas todas as vezes que eu li sobre ele, eu acho que ele tem até um livro, se eu não estou enganado, chamado Planejamento Escolar. Então, ó, além de eu saber mais coisas aqui, eu tenho essa memória que eu já ligo ele ao planejamento escolar, tá? Mas aqui, ó, não é o currículo integrado, tá? Porque o currículo, ele fala de integração curricular, não é isso que ele está falando aqui. Gestão democrática já é uma coisa que é uma participação coletiva. E o famoso PPP aqui é aquele documento grandão que a gente faz lá na escola, mas ó, isso aqui é a definição de planejamento escolar. Sobretudo Vasconcelos, tá? Sendo sincero, do Gandinho eu não lembro tanto, não, mas o Vasconcelos e planejamento escolar tá sempre ali. Beleza? Vamos para 7 aqui, ó. Então, gente, essa é a minha contribuição. Você pode ir muito além. Você para aqui, você pesquisa. Ó, se fosse eu estudando no seu lugar, né? Que nem aqui, ó. Eu tava estudando sobre Demerval Sabiani, tá vendo aqui, ó? Que tá aqui em cima, aqui, ó, que escola que ele pertencia, né? Eu sabia ali, mas fiquei na dúvida ali, eu fui lá estudar. Então, o estudo ele é ativo. O que Gandhi
que falava Gandhi na pedagogia? Aí você vai vendo ali os tópicos. Se eles trabalham com Gandhi aqui, pode cair uma outra pergunta dessa, tá? É uma prova recente, então você tem que fazer seu estudo ativo aí, não ficar esperando tudo de um professor, não, tá bom? Então vamos lá. 7. Uma determinada escola da rede pública municipal elaborou um projeto sobre meio ambiente. Todas as disciplinas passaram a abordar o tema, mas cada uma manteve seus próprios métodos e objetivos próprios. Na prática, as disciplinas foram oferecidas lado a lado. Esse projeto é considerado. Ó, esse na real é a letra D de dado. Que é é, esse considerado lado a lado, multidisciplinar? Ele é lado a lado, ele é igual hoje. Eu tenho a disciplina de história, eu tenho a de geografia, eu tenho a matemática, português. Então nós trabalhamos um tema, mas cada um isoladamente trabalha o seu, tá? Isso aqui é o lado a lado. Que vem aqui a ser o disciplinar, na real, né? É cada matéria isolada, né? Cada um trabalha uma matéria isoladamente. Esse aqui ainda faz uma certa relação, o currículo dialoga, né? Eu dou aula de história, o outro dá aula de geografia, nós falamos ali de algo comum ali, o currículo faz essa função. Agora, a disciplinar, não, são coisas completamente isoladas, tá? E não se tira. O interdisciplinar, na real, é a integração entre as disciplinas, né? Eu ia falar entre os currículos, entre a disciplina. Vamos trabalhar um mesmo tema ali e vamos fazer uma aula interdisciplinar, né? A história dialogando com a geografia, a matemática com a língua portuguesa. Então, aqui, nesse excerto aqui, não é disso que fala. E a transdisciplinar é algo que vai além, ele ultrapassa. Você vai, por exemplo, vamos falar sobre crise climática. E ali você vai mover várias disciplinas, mas para um objetivo maior, tá? Ele vai além daquilo ali. O que eles estão mais preocupados com o todo, né? O trans aqui, ele é maior, ele engloba o todo, tá? Então, lado a lado aqui, nesse finalzinho aqui, desse jeito aqui, uma matéria, outra aqui, é o multidisciplinar. Então agora nós vamos para 8. Tá? Na obra Escola e Democracia, defende-se que a escola deve atuar como mediadora histórica essencial para que as classes populares acessem o conhecimento sistematizado, participando criticamente da vida social e política. As ideias centrais dessa obra são: a democracia requer igualdade real de condições, não só formal. A escola deve assegurar acesso aos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos, produzidos historicamente. E negar esse acesso às camadas populares reproduz desigualdades e fragiliza a democracia. Esse é o conjunto de ideias que está presente no pensamento de Dermeval Saviani, tá bom? Aqui o Paulo Freire, ele fala mais da pedagogia libertadora, né? Então aqui neste contexto, embora tenha algo parecido aqui, não é, tá? É Dermival Saviani, né? Que é o que eu falei ali, que ele tem a história crítica lá, né? Maria Montessori. Não, a Maria Montessori, ela já trabalha com autonomia infantil, não sei, eu já assisti um filme da Maria Montessori, que as crianças escreviam com o dedo ali na caixa de areia, eu já ia ser a Maria Montessori, não é aqui nesse caso. E também temos aqui o Vygotsky, né, que é interacionista, né, da interação, ele é um interacionista. Então também aqui neste excerto aqui se faz referência a Dermeval Saviani. Então você vai lá, vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Você vai em qual categoria que ele pertence à pedagogia de Dermeval Saviani. Aí você vai conhecer a obra dele mais ali. Eu estou voltando a estudar, né? Então a gente vai. É assim que se estuda, ativamente, tá bom? Então agora vamos para 9, né? Em 6 de julho de 2015 foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei também foi conhecida como, e aí? Letra C, tá bom? É a Lei de Inclusão Brasileira de 2015 também recebe esse nome aí, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá bom? E vamos aqui para 10. Segundo o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, incumbe a uma determinada instância assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o projeto pedagógico, que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Nos termos da lei, essa é uma incumbência do poder público, né, gente? Isso aqui é uma incumbência do poder público, ó.
Então é isso, pessoal. Não tem muito o que eu falar aqui, né? Isso aqui, você já viu que tá caindo aqui, ó, Lei de Inclusão Brasileira. Vai lá e baixa lá, vai lá, dá uma lida, ou assiste alguma aula, né? Não sei como é que tá as suas condições. Dá uma passada de olho aqui, ó, na Lei Brasileira de Inclusão, porque ele pode dar uma outra questão de lá, tá? São questões que você precisa conhecer um pouco da lei, senão é difícil você responder, tá? Então eu vou parar por aqui nas 10 e vou continuar as outras 10 depois. Tá? É quase que praticamente um teste essa aula. Ó, tem aqui o botão valeu demais. Se você quiser colaborar aí com o canal, agora o canal conseguiu ser monetizado de fato, né? Faz um ano e meio que ele é monetizado, mas por divergências ali eu não recebia. Agora ele tá, eu tenho até o botão valeu demais. Se você achar que vale, tem ele ali para você fortalecer. Valeu, até mais.